Irmãos, graça e paz a todos. Irmãos, chegamos então no capítulo que eu queria tanto compartilhar com os irmãos. É um capítulo fantástico. É um capítulo assim que nós vemos o quanto nosso Deus, ele é um Deus que ama a celebração, ama a festa. Então, o nosso Deus, ele é um Deus alegre. E ele determinou aos israelitas 7 festas que deveriam ser observadas durante o ano, e era estatuto perpétuo. Então vamos iniciar aqui a respeito dessas 7 festas. Capítulo 1, capítulo 23, versículo 1. Depois disso o Senhor falou a Moisés: fala aos israelitas, essas são as festas fixas do Senhor, que lhe proclamarei como assembleias santas. 6 dias se trabalharás, mas no 7º dia é o sábado do descanso solene, uma assembleia santa. Não fareis nenhum trabalho, é sábado do Senhor em toda a vossa habitação. Então, primeiro ele fala a respeito do sábado. Durante 6 dias trabalhará, no 7º descansará. E isso tem a ver sobre dependência, entender que o Senhor, ele é aquele que nos sustenta e não somos nós que nos sustentamos. Então, nós devemos descansar e lembrar do Senhor no 7º dia. É um estatuto perpétuo. Versículo 4, ele inicia a respeito da primeira festa. Qual é a primeira festa? A Páscoa. São estas as festas fixas do Senhor, a Assembleia Santa que proclamarei no seu tempo determinado. Presta atenção, irmãos. No dia 14 do primeiro mês, ao entardecer, é Páscoa do Senhor. E no dia 15 desse mês é a festa dos pães sem fermento do Senhor. 7 dias comereis pães sem fermento. Então, aqui ele separa entre festa da Páscoa e a festa dos pães asmos. Mas se você for ver, elas são praticamente juntas. Uma acontece no dia e a outra no dia seguinte inicia-se. E o que significa a Páscoa? A Páscoa, primeiramente, significa a redenção, a libertação dos israelitas da escravidão no Egito. Então, lembrando que a Páscoa para a gente significa também que Cristo, ele é o nosso Cordeiro Pascual. Então, lembrando que o Cordeiro foi sacrificado, foi colocado na porta lá, nos batentes da porta, no arco da porta, e no dia que o Senhor passou com o anjo da morte e matou todos os primogênitos dos egípcios. E o sangue então significava ali a morte, e que então não era necessário haver morte, porque o cordeiro já tinha sido morto pelos israelitas. Então a Páscoa, ela tem esse significado. Mas a Páscoa, não sei se os irmãos lembram, a Páscoa também significa o dia da crucificação. Por isso que fala que Cristo, ele é o nosso cordeiro pascual, porque Cristo foi crucificado no dia da Páscoa. E qual foi o dia que ele foi sepultado? No dia seguinte, o dia dos pães asmos. Então, no dia dos pães asmos, Cristo foi sepultado. E aí, vamos lá, terceira festa, versículo 9. O Senhor disse a Moisés: fala aos israelitas, quando tiveres entrado na tenda, na terra que vos dou, e fizeste a colheita, levareis ao sacerdote um feixe dos primeiros frutos da vossa colheita, e ele moverá o feixe diante do Senhor para que sejas aceito. O sacerdote moverá o feixe no dia seguinte ao sábado. Então vamos lá. Jesus, ele foi crucificado na sexta-feira, e nessa sexta-feira foi o dia da Páscoa. No dia seguinte era o sábado. Eu estou usando o nosso calendário, tá, irmãos? No dia seguinte era o sábado, e nesse sábado era então a festa dos pães asmos, e no domingo então se iniciaria a festa das primícias. E na festa das primícias foi o dia que o Senhor ressuscitou. No terceiro dia o Senhor ressuscitou no terceiro dia. Então, sexta, sábado e domingo. Mas lembrando aos irmãos que o calendário judaico não tem a ver com o nosso calendário, tá, irmãos? Então, irmãos, depois da festa das primícias, versículo 15, nós iniciamos a quarta festa, que é a festa de Pentecostes. Então, lembrando que Pentecostes significa 50. Então, vamos lá. Versículo 15. Contareis 7 semanas inteiras, desde o dia depois do sábado, isto é, desde o dia em que tiveste trazido o feixe da oferta de movimento.
Até o dia seguinte, ao sétimo sábado, serão 50 dias. Então oferecereis uma oferta de cereais novos ao Senhor. Então essa é a festa de Pentecostes. E Pentecostes, como eu falei, significa 50. E o que aconteceu 50 dias depois da ressurreição de Cristo? Nós tivemos que? Atos 2. Vamos lá, Atos 2, irmãos? Rapidinho. Atos 2, versículo 1. Ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram umas línguas como de fogo, distribuídas entre eles, e sobre cada um pousou uma. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Então, Pentecostes é o dia do derramamento do Espírito. Então, no dia das primícias, nós tivemos lá a ressurreição de Jesus e no dia de Pentecostes o derramamento do Espírito Santo. E aí, eu tenho uma tabelinha aqui. Essas 4 primeiras festas é chamada de festa da primavera. Então, nós terminamos aqui a sequência da festa da primavera. Lembrando que dia de Pentecostes também significa uma festa, tipo, dia de vida com Deus. É o momento onde houve a união, né? A igreja surgiu, né? O surgimento da igreja quando a igreja ela se une com o Espírito Santo. Então, não existe igreja sem o Espírito Santo. A igreja ela só surge depois que o Espírito Santo é derramado sobre ela. E aí, nós agora iniciamos aqui as festas de outono. Então, nas festas de outono, nós temos trombeta, expiação e tabernáculo. Então, vamos para a primeira, que é trombeta. Vamos lá. Versículo 23. O Senhor disse a Moisés: fala aos israelitas, no primeiro dia do 7º mês, haverá descanso solene, um memorial com som de trombetas para uma assembleia santa. Não fareis trabalho algum e apresentareis oferta queimada ao Senhor. Então, essa festa de trombeta, para nós hoje, ela significa o dia do arrebatamento, não o arrebatamento secreto, mas o arrebatamento depois da grande tribulação, o dia que o Senhor aparecerá dos ares e o som de trombetas, nós iremos ao encontro dele. E aí, depois do dia de trombeta, nós temos o dia da expiação, que significa a segunda vinda de Jesus. Então, primeiro tem as trombetas, depois tem a aparição de Jesus nos céus, e aí esse dia é o dia da expiação. Mas o que o dia da expiação também significava, tanto para os israelitas como para a gente, é o dia do perdão, o dia da humilhação. Então, vamos lá, dia da expiação, versículo 26. O Senhor disse a Moisés: o 10º dia desse mês, o 10º dia desse 7º mês será o dia da expiação. Terei Assembleia Santa, então vós humilhareis e apresentareis uma oferta queimada ao Senhor. Nesse dia não fareis trabalho algum, porque é o dia da expiação, o dia de fazer expiação por vós diante do vosso Deus. Todo aquele que não humilhar nesse dia será eliminado do seu povo. Todo aquele que fizer algum trabalho nesse dia eu destruirei do meio do seu povo. Então é um dia de descanso, um dia de humilhação e um dia de perdão. Lembrando que esse dia é o dia que o sacerdote entrava uma vez ao ano no Santíssimo Lugar. Então ele fazia expiação tanto pelos israelitas, tanto para a vida dele mesmo e também para o tabernáculo. Já falamos sobre o dia da expiação. Mas o dia da expiação no Novo Testamento está relacionado também ao dia da segunda vinda do nosso Messias. E lembrando que Jesus ele é o Cordeiro que fez a expiação pelos nossos pecados. Então hoje a gente não tem mais um sumo sacerdote que vá entrar na presença do Senhor constantemente. O nosso sumo sacerdote é Jesus, que está à direita do Pai e intercede por nós dia e noite diante do Pai pelos filhos. Então Jesus ele é o nosso Cordeiro que fez expiação por nós, nossa propiciação, e ele também é o sumo sacerdote que intercede ao Pai pelos filhos. E aí, a última festa que nós temos, então, é a festa das trombetas, versículo 33. O Senhor disse a Moisés: fala israelita, tabernáculo, desculpa, irmão, a última festa é a festa do tabernáculo.
O Senhor disse a Moisés: fala aos israelitas, desde o dia 15 desse sétimo mês haverá a festa do tabernáculo do Senhor durante 7 dias. No primeiro dia haverá Assembleia Santa, não farei nenhum trabalho. Então, durante 7 dias, eles iriam morar em tendas. Lembrando que eles moraram em tendas no deserto. Então, naquele tempo tinha esse significado, que era uma festa memorial relacionada ao tempo que eles ficaram no deserto. E para a gente, a festa do tabernáculo está relacionada ao governo de Jesus Cristo, relacionado ao reinado milenar. Então, Jesus ele vai descer. Então, haverá a trombeta depois da grande tribulação. Aí haverá o arrebatamento até os ares, encontrar com Jesus na sua segunda vinda, e então desceremos com ele para o governo de Cristo na terra, o reinado milenar. Então, nós vemos essa dinâmica das 7 festas aqui no capítulo 23. Irmão, isso é lindo, maravilhoso. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui para compartilhar com os irmãos que não falei ainda. É só isso mesmo, irmão. Graça e paz a todos. Tamo junto. Espero que tenham gostado. E vamos seguir em frente à nossa visão panorâmica do livro de Levítico. Esse foi o nosso capítulo 23.